Graça e paz, amados. Amados, todos aqueles que me ouvem, me seguem neste canal. Nesta manhã eu quero compartilhar com você algo muito especial, chamado esperança. Como é difícil ter esperança em dias tão difíceis. Como é difícil você entregar algo na mão de Deus e esperar confiadamente no Senhor, não é verdade? Muitas pessoas até desistem, né, dos seus propósitos, dos seus sonhos, porque não conseguem esperar. E muitas vezes, por nós não conseguirmos esperar, nós corremos atrás para resolver e acabamos tomando de volta aquilo das mãos de Deus e tentamos resolver do nosso jeito, porque não é fácil você esperar sem saber qual será a reação de Deus, qual será a resposta de Deus. Existem situações em que nós ficamos com a nossa alma totalmente abatida. Existem momentos em que você se ajoelha diante do Senhor e você não sabe que palavras usar para convencer Deus da necessidade que você está passando naquele momento. Porque nós sabemos que Deus faz aquilo que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes aquilo que é melhor para Deus não é melhor para nós, né? Às vezes nós oramos para que Deus cure uma pessoa e Deus leva essa pessoa para Ele, porque o melhor para Deus é que essa pessoa esteja junto dEle. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto, às vezes a pessoa está precisando sair desse mundo, ser livre de uma enfermidade terrível, e o melhor lugar para você ir é para a casa de Deus, né? Para a casa do Pai. E para nós que ficamos, o melhor é que essa pessoa fique curada e esteja conosco. Então é complicado. Eu quero ler com você o Salmo 42, no versículo 5, em que diz: Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Às vezes nós nos encontramos assim, né? Com a alma abatida, e você fica se perguntando: por que eu estou abatido? Por que, meu Deus, que eu estou assim tão desesperado, tão entristecido, se eu tenho um Deus que pode todas as coisas? E nós então nós ficamos procurando entender por que aquilo está acontecendo conosco. Às vezes, quando a gente tem muito temor de Deus, a gente nem pergunta, né? A gente não tem nem coragem de perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você precisa confiar, você não tem que ficar perguntando para Deus os porquês, né? Tudo que nos acontece, seja de bom ou de ruim, tem um propósito. E muitas vezes o propósito é louvar a Deus, né? É confiar. Deus quer te ensinar a confiar. E nós precisamos, queridos, ter coragem para confiar em Deus. Porque não é fácil você dizer para Deus, quando um ente querido seu está à beira da morte, condenado à morte, muitas vezes os médicos estão ali condenando, dizendo que não tem jeito, e você precisar ter coragem para, quando você se ajoelhar diante de Deus, quando você se prostrar diante de Deus, você falar para Ele: Deus, eu gostaria que o Senhor curasse fulano, ou que o Senhor desse um bom fim para essa história, porque o Senhor trouxesse o meu marido de volta, que seja qual for a situação, que você, Senhor, tirasse o meu filho das drogas. Tantas situações em que as pessoas se encontram, em que elas precisam confiar em Deus, elas se veem limitadas em situações em que elas não podem fazer nada, e aí nós precisamos ter coragem para dizer para Deus: mas seja feita a tua vontade, como Jesus disse. Porque muitas vezes nós não conseguimos abrir mão da nossa vontade.
né? Eu passei por momentos muito difíceis em toda a minha vida, em situações assim, muitas vezes eu já perdi meu pai, já perdi 3 irmãos, né? E com exceção do meu pai, que eu ainda não era cristã, e não houve tempo de orar porque ele teve morte súbita, mas e o meu irmão, né, que meu irmão do meio, que faleceu também, foi uma morte muito estúpida, mas para ele houve tempo de orar, porque ele ficou na UTI alguns dias. E então você ora desesperadamente, né? Minhas outras 2 irmãs que Deus já levou, elas tinham doenças crônicas, né? Problemas de coração, as 2, e uma tinha asma, né, que agravava mais a situação, e devido ao remédio que ela usava, o coração foi enfraquecendo, e a outra chaga. Então eram doenças que nós precisávamos orar o tempo todo, e no fim dessas orações nós precisávamos dizer isso ao Senhor: mas seja feita a tua vontade. E então ficava assim uma situação tão difícil em que os médicos não podem fazer nada, às vezes o remédio não resolve, né? E não há um resultado nesse tratamento. E você fica totalmente dependente de Deus e você precisa ter esperança. Você precisa confiar, né? E esperança é esperar em Deus. Esperar que algo aconteça além das circunstâncias, né? Contrário às circunstâncias, muitas vezes. Porque as circunstâncias estão mostrando uma coisa, mas Deus mostra outra. Às vezes a circunstância está mostrando a janela da morte, mas Deus está mostrando a janela da vida. E o último momento em que eu passei foi há 1 mês e meio atrás, quando o meu esposo e eu fomos acometidos pelo Covid, e eu fiquei com sintomas leves e ele grave, e ele já tem 68 anos, e ele ficou em uma situação muito difícil, né, porque o pulmão foi tomado entre 50% a 75%, os médicos chegaram a achar que ele estava com câncer, devido ao tamanho, o estrago que havia no pulmão. E no hospital, não sei se você sabe, eles têm que escolher quem salvar, quem que vai para a intubação, quem vai para o oxigênio. E entre um velho e um mais jovem, eles escolhem um mais jovem. E o fato é que o meu esposo foi sendo largado ali num canto, apenas tomando medicação de bruços para melhorar a respiração. E as notícias que nós tínhamos todas as tardes é que ele não estava bem, que era grave, e não tinha nenhuma notícia boa, na verdade. Então você imagina como nós ficamos, eu, os filhos, a família, a igreja, todos orando pelo pastor Jordão, e os amigos, né? Muitos amigos oraram, graças a Deus. Mas ele, quando percebeu que ele estava sendo largado, né? E nós também tivemos essa impressão de que eles não o entubavam, não o levavam para a UTI, nós ficamos entendendo que ele estava sendo deixado. Nós então oramos ao Senhor, oramos desesperadamente, porque a gente não pode ficar lá com o doente, a gente não pode levar um remédio, eles ficam sozinhos naquele lugar, apenas dependentes dos enfermeiros e médicos, nenhum familiar pode ir ver ou visitar. E no momento em que ele percebeu que havia essa rejeição, que ele estava sendo largado, ele resolveu então ter uma conversa com Deus.
E ele conversou lá com Deus, não vou te dizer o que eles conversaram, porque demora, mas ele falou com Deus. E naquela noite ele teve um sonho, ou uma visão, ou um delírio, não se sabe o que foi. Ele diz que se viu segurando em um barranco, no capim de um barranco, com as duas mãos, e o corpo pendurado, como que para cair em algum lugar. E quando ele me contou, eu entendi que poderia ser uma cova, onde ele iria ser colocado, e ele olhava a terra, e a terra estava plana, e vinha caminhando na sua direção um homem que ele identificou como sendo Jesus, por conta da aparência e das vestes, e trouxe para ele um copinho, onde havia vinho e um pedacinho de pão que submergia daquele vinho. E aquele homem entregou o copinho a ele e disse: come e bebe. E ele tomou aquele líquido, comeu aquele pão, e a partir desse momento ele foi ficando melhor. Foi melhorando, 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 e em 11 dias ele recebeu alta. Ainda ficou com alguns sintomas de cansaço, fraqueza, mas graças a Deus hoje ele se encontra totalmente recuperado. Então, é um momento em que você precisa ter esperança no seu Deus, no Deus do impossível, naquele que pode fazer todas as coisas. Graças a Deus, este foi um final feliz, né? Para nós, né? Talvez não tenha sido tão feliz para Deus, porque felicidade para Deus é nos levar para Ele. Mas para nós foi um final feliz, né? Deus fez a nossa vontade. Mas muitas vezes, queridos, Deus não faz a nossa vontade. E mesmo assim nós precisamos continuar tendo esperança no Senhor. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, que muita gente quando lê, né, só pensa no lado, não pensa na mãe, pensa no filho, que é a história de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Mas você já parou para pensar na mãe de Moisés? Porque não havia esperança. Ela não tinha nenhum motivo para ter esperança. Havia um decreto para os meninos que nasciam naquela época, um decreto de morte. Mas ela, queridos, não aceitou aquela situação. Ela buscou o Senhor. Ela teve esperança em meio a uma situação em que não havia nenhuma esperança. E é isso que Deus espera de nós: fé, esperança quando não há nenhuma possibilidade. Aí é que nós mostramos para Deus que nós temos fé. E aquela mulher creu que o seu Deus poderia criar uma situação, dar uma estratégia para ela, para que ela pudesse salvar o seu filho. Ela não se conformou com a situação. O problema de muitos de nós é que nós nos conformamos com aquilo que está decretado, com aquilo que está determinado. E Deus, Ele espera que nós não nos conformemos, como está escrito em Romanos 8. Não é verdade? Nós precisamos reagir usando a nossa esperança, tendo esperança no nosso Deus. Não importa, queridos, qual a situação que você está passando. Não importa o que as pessoas estão dizendo para você. Não importa o que a situação está dizendo para você. Deus quer que você tenha esperança nele. Deus quer que você o louve, independente da resposta que ele vai te dar. Porque ele continuará sendo o nosso Deus. Fazendo ou não aquilo que nós pedimos, ele continuará sendo o nosso Deus. Ele espera que nós o louvemos em todas as situações. Então, não importa a situação que você está passando, ore e diga: eu te louvarei, Senhor, em qualquer situação, porque o Senhor é Deus.
E quando nós louvamos a Deus, nós recebemos a resposta, nós temos a ação de Deus em nosso favor. Quando as pessoas iam guerrear, elas louvavam a Deus para vencer a batalha. Então é isso que Deus quer de nós, que nós o louvemos em qualquer situação, porque o louvor agrada a Deus. Tenha esperança no Senhor, espere confiadamente em Deus, porque Ele sempre fará o melhor para nós. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia de paz, um dia cheio de esperança para todas as situações em que você estiver passando, e que Ele te abençoe e te guarde de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Amém.